Paz e graça, irmãos e irmãs, vamos juntos abrir a palavra do Senhor no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a leitura dos versos 12 até o verso 16. Esta é a terceira mensagem atendendo a esse tema que nos propusemos a refletir durante todo o mês de setembro. Não toqueis no ungido de Deus, e de fato nós temos base bíblica para atender a essa recomendação do Senhor, mas ao mesmo tempo também temos base bíblica também para perceber que muitos, ainda que ungidos de Deus no passado, conforme o registro da Escritura, perderam essa unção e, portanto, perderam também a autoridade de cuidar do rebanho do Senhor. Sempre é um tema necessário e penso que tem sido tempos difíceis, vivemos no nosso país, a fé evangélica muitas vezes traduzida a partir de alguns líderes, pastores, bispos, apóstolos. Então é ocasião de meditarmos sobre esse tema que temos colocado para a reflexão de toda a igreja. Então hoje mais eu peço você a acompanhar comigo a leitura na primeira carta. Pode passar, Everton, por favor, o próximo slide, para que você acompanhe a leitura. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos de 12 a 16. O texto é bastante conhecido. Aliás, o ano passado, eu me lembro que também foi no mês de setembro, quando, atendendo ao convite do Conselho da Igreja, pude estar presente com a igreja pela manhã, no estudo bíblico ou na aula de escola dominical que nós dirigimos. Eu me lembro que foi sobre esse tema também, sobre a função do pastor no cuidado do rebanho do Senhor. Então, quando revendo os meus sermões antigos, de mais de 20 anos, na verdade, olhando para eles, vários deles, eu chego à conclusão de que esse tema sempre esteve no meu coração, sempre foi uma preocupação, até porque sou pastor, então sempre esteve no meu coração o cuidar da gente buscar na Escritura o que a Escritura diz sobre ser pastor, sobre ser líder do rebanho do Senhor. Por isso eu tenho compartilhado com vocês esse tema e essas mensagens, permitindo Deus hoje sendo a terceira. Romanos, 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 12 a 16. Você abriu o texto aí? Amém? Amém. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto também aos que o ouvem. Palavra do Senhor. Vamos atender, irmãos e irmãs, a esse tema que está colocado em nosso telão. A autoridade apostólica do ungido de Deus. Para a gente iniciar a nossa reflexão, eu coloquei duas questões ali para a gente apenas sobre elas refletir. Pode passar, Everton, por favor. Por que querem tocar no ungido de Deus? Quando você vai estudar os textos bíblicos, geralmente começa com a linguagem do salmista: não toqueis no ungido de Deus. Conhecendo os salmos, inclusive sendo autor de alguns salmos, mais tarde, diante, a gente poderia dizer, até de uma certa razão, afinal de contas, quando Davi teve a oportunidade de erguer a espada e, como se diz, eliminar um rei, Saul, que estava sendo um escândalo para o povo de Israel e também para o próprio reinado. Ele toma ciência do que estava diante de si, ele baixa a espada e diz: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E muitas outras vezes, pelo menos 3 ou 4 vezes a mais, vai aparecer circunstância semelhante. O ungido de Deus, de acordo com a Escritura, é aquele que Deus separou para cuidar de um propósito de Deus,
chamado para cuidar de um propósito de Deus, né? Então a questão é, por que querem tocar no ungido de Deus? Se você inverter a questão, ou seja, não toqueis no ungido de Deus, é uma expressão, é uma afirmação. Olha, está dito, é imperativo, no ungido de Deus não se toca. Nas duas mensagens anteriores, nós vemos refletindo, temos falado, né, nessa direção. Mas e quando o ungido de Deus perdeu a unção? Estamos autorizados? Não vou voltar aqui às mensagens anteriores, já foram pregadas e elas estão lá na página digital da igreja, no YouTube, na nossa página. Mas, hoje, uma outra questão é, por que querem tocar no ungido de Deus? Irmãos e irmãs, igreja, presta atenção. Não é todo ungido de Deus que pede a unção do Senhor. Há vários profetas bíblicos que, pelo testemunho registrado na Escritura, Marcial, não perderam a unção de Deus. Continuaram fiéis, com o coração aquecido, correndo risco de morte, entregando a própria vida para que a mensagem genuína pudesse ser proclamada. E ainda assim, queriam tocar no ungido de Deus, ou nos ungidos de Deus. Zacarias foi morto dentro do templo. E por que foi morto? Porque foi morto. Porque perdeu a unção? Não. Simplesmente por causa da autoridade espiritual que havia de Deus sobre aquele homem, porque ele ousara nunca arredar pé da mensagem que havia no coração para ser pregada, que incomodava as autoridades, que incomodava pessoas que queriam uma religião sem fé profética, sem autoridade profética, sem vida espiritual de fato viva. Perseguir os profetas. Como vocês sabem, capítulo 23 de Mateus, quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele sobe, vai bem próximo no alto do Sião, contempla toda a cidade de Jerusalém e chora. Presbítero Marcos, e chora de decepção. Por quê? Diante de uma frase feita que está registrada no Evangelho: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja todos os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar você, Jerusalém, debaixo dos braços, assim como a galinha junta os seus pitinhos? Então, nessa primeira questão colocada, igreja, há muitos ungidos de Deus que não perderam a sua unção, mas são perseguidos também, são tocados também, simplesmente porque pregam a palavra de Deus. Segunda questão: quem quer tocar no ungido de Deus? Todo aquele que se incomoda com a mensagem proclamada. Vocês estão acompanhando comigo pela manhã, na escola dominical, desde janeiro, o estudo do Evangelho de Marcos. Quantas vezes Jesus precisou deixar a sinagoga, sair literalmente correndo, descendo do monte, porque pregava a palavra com seriedade, e os principais da sinagoga queriam matar a Jesus, tanto que no final de 3 anos conseguem matar. Hoje pela manhã nós vimos o texto de Marcos capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém na última semana do seu ministério, e ele entra exatamente para morrer pelas mãos dos sacerdotes. Jesus perdeu a unção? Não. Mas o perseguiram, tocaram-no e tiraram a sua vida. Próximo, e aí a nossa reflexão. A autoridade apostólica do ungido de Deus. Como vocês viram, nas cartas de Paulo, sem exceção, todas elas, quando ele começa, ele faz questão de registrar no primeiro versículo de todas as cartas. Primeiro capítulo, primeiro versículo, ele sempre diz: apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. E o que significa a palavra apóstolo? Ora, pois, a palavra apóstolo, a tradução literal, até porque é a palavra mesma, apóstolo, é literalmente uma palavra grega, ela não foi traduzida. A palavra apóstolo, no português, é a palavra apóstolo em grego. Então, o que significa? Significa embaixador. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, quando você vai na embaixada dos Estados Unidos pegar um visto, aliás, ali, para alguma coisa que não é lá que pega o visto, aqui no Brasil, pega o visto para os Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos. Mas você está nos Estados Unidos e precisa de alguma coisa indo até a embaixada,
Então você vai lá, República Federativa do Brasil. Então a embaixada da República Federativa do Brasil. Então ali está uma autoridade diplomática, mas que não fala presbítero Denilson em seu nome, porque acima dele, ou acima daquela autoridade, está a República Federativa do Brasil. Então a palavra grega apóstolo significa que acima do apóstolo, que é aquele embaixador, acima do apóstolo, acima do pastor, acima do bispo, acima de qualquer líder religioso está quem? Está Cristo. Então a palavra abaixo ou embaixo significa que nós estamos prostrados ou estamos hierarquicamente abaixo de uma autoridade. E sendo pastor do rebanho de Cristo, então o pastor, a pastora, nós, líderes, presbíteros da igreja, embaixadores de Cristo, a própria expressão diz, estamos debaixo da autoridade de Cristo. É por essa razão que existe. Imagina, na mesma comparação, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos começar a denegrir não, essa palavra é uma palavra infeliz, começar a um boicote contra a República Federativa do Brasil, uma conspiração. Ele será tirado do cargo, porque a função dele é representar o Brasil. Ele está debaixo da autoridade dessa pátria brasileira. Da mesma forma, irmãos e irmãs, o pastor está debaixo, deve estar debaixo da autoridade de Cristo. Por quê? Porque Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Atos 28, verso 20. A igreja é dele. Por isso Paulo faz questão de abrir todas as suas cartas dizendo, olha, apóstolo pela vontade de Cristo, apóstolo pela vontade de Deus. Então fica claro que existe aí esta questão com clareza na Escritura, quando Paulo fala sobre esse tema belíssimo, sobre ser embaixador de Cristo. Paulo também fala, igreja, a respeito da consciência do chamado. Daqui a pouco a gente vai ler o texto onde Paulo faz questão de dizer que há uma consciência do chamado. Exemplos, pensando ainda na figura do embaixador. A gente, por ler aqui e ali, ouvir as notícias aqui e ali também, dá-se para pensar algumas coisas sobre a função de um embaixador. O que a gente sabe que precisa estudar muito. Viu, Guilherme? Não sei se você já sonhou com isso. Além de ser muito inteligente, vários idiomas, né, Diego? Precisa conhecer. O mais importante, há uma liturgia, que a gente costuma dizer, há uma liturgia, Eliezer, do cargo. Ou seja, você não resolve ser embaixador a partir da sua opinião pessoal, a partir daquilo que está na sua cabeça. Então, o que quer dizer a liturgia do cargo? Eu pensei aqui em algumas coisas para a gente pensar nessa tradição da embaixada de um país, ou ser embaixador de Cristo. Obrigação, tradição, conhecimento, respeito, elegância, perspicácia. Ou seja, uma pessoa altamente preparada, que conhece a história do seu próprio país, que conhece as fragilidades do país, que conhece os sonhos do país, que sonha junto com o seu país. Então, na verdade, o seu país é maior do que qualquer embaixador. E assim, comparando, o rebanho é muito maior do que o seu pastor. O ministério pastoral é muito maior do que o próprio pastor, Maurício. Ser embaixador de Cristo significa que Cristo eterno é e nós passaremos. Como disse no domingo passado, muitos pastores sequer terminarão o seu ministério. E continuará havendo rebanho. A igreja de Cristo continuará existindo. É disto que estou chamando ou colocando aqui a classificação como uma liturgia da função. Então há uma liturgia da função ser pastor. Respeito, obrigação de ser fiel à tradição, conhecimento, elegância, perspicácia, e daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre as virtudes de Cristo que chegam primeiro do que o nome do pastor. Abra comigo, aliás, você já está com o texto aberto, verso 14, quando Paulo faz aí, falando sobre a consciência
da vocação. No verso 14, então, ele diz, verso 14: não seja, Timóteo, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante, olha só, profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Então, portanto, 3 coisas importantes ele coloca: olha, o dom que você recebeu, não é a habilidade que você tem, mas Deus te chamou para ser pastor. Segundo, olha, foi por meio de profecia, te foi revelado no tempo certo que você foi escolhido por Deus para ser pastor. E depois, e por último, ele coloca: e olha, a autoridade também da instituição, o presbitério te ungiu. E nós não podemos perder a consciência de tudo isso que está dentro do campo do cuidado pastoral ou da tarefa pastoral. Volte um pouco, falando ainda sobre consciência do chamado. Vamos lá para o capítulo 3, aí mesmo da carta que você está aberto, no texto de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 3, começando pelo verso 1. Observe a sequência de informações e também virtudes e condições, que a gente vai chamar aqui de liturgia do cargo. Então, qual é a função? Qual é a liturgia da função pastoral? O que é ser embaixador de Cristo? Paulo mostra uma direção, dizendo para aqueles que estão indo na direção do chamado pastoral. Então, no capítulo 3, verso 1, ele começa: fiel é esta palavra, se alguém deseja ser pastor, apóstolo, bispo, presbítero, diácono, ministro de louvor, ou seja, a função aí para esta que é maravilhosa, a liturgia do cargo, que é cuidar do rebanho do Senhor. Ele fala: olha, é uma excelente obra que você intenta fazer. A maioria não quer, mas aqueles que se dispõem ao chamado de Deus, está de fato seguindo um caminho excelente, é coisa maravilhosa. Porém, aí ele começa a colocar as condições para alguém ser apóstolo, para alguém ser pastor, igreja. Verso 2: é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível. Irmãos e irmãs, já falei aqui pelo menos uma dezena de vezes, ou até mais do que isso, o que significa a palavra irrepreensível. A palavra irrepreensível não é não errar. A palavra irrepreensível é que quando um pastor, vou começar por ele porque ele é o exemplo do rebanho, quando um pastor erra, ele não espera, quando um pastor peca, ele não espera ser descoberto pela igreja, pelo presbitério, pelo conselho da sua igreja. Quando um pastor peca, quando um pastor erra, porque de fato nós pecamos e nós erramos, estamos sujeitos, é o próprio Espírito Santo que habita o coração dele que vai tirar a paz dele de tal modo que ele próprio vai confessar. Ele não conseguirá, não terá autoridade espiritual para vir pregar a palavra de Deus vivendo em pecado. Se assim o fizer, como falei alguns domingos atrás, será apenas mais um profissional da religião. Pastor, não. Por isso a palavra irrepreensível é ter plena consciência do Espírito Santo que habita o seu coração e que a função do Espírito Santo é exatamente te convencer do pecado. Já disse aqui e repito, se o Espírito Santo não te convencer do pecado, que ainda nem foi descoberto, só você sabe, você e Deus. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado, não sou eu, não é a igreja, não é a doutrina que vai fazê-lo. Essa é a função dele. Então ele coloca: é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato. Aqui, esposo de uma só mulher, a gente traduz isso, olha, caso aconteça, não é ideal de Deus, mas caso aconteça, se separou e casou novamente, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, resolva a primeira situação, depois você entra na segunda situação. Então aqui cabe exatamente, olha, não ter amante, desculpa a expressão, não ser um sem vergonha, um dissimulado. Ele coloca exatamente essa condição: moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordial, inimigo de conflitos, não avarento,
que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não pode governar ou não sabe governar a sua própria casa, como é que vai governar ou cuidar do rebanho do Senhor? Que o pastor não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. E terminando o verso 7, é necessário também que ele tenha o quê? Bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. São virtudes, há uma liturgia do cargo. E que se aqueles que são chamados não estão dispostos a serem de fato a referência para o rebanho, então não começa, nem começa. Porque a igreja sim vai olhar para o seu pastor e ver nele uma referência. E se ele perder essa referência, então ele não tem mais autoridade para ser pastor. Goste ele ou ela ou não, ele será sempre o modelo, não de santidade, mas dessa liturgia do cargo que Paulo está aqui colocando. Essas qualidades precisam estar, devem estar na vida pastoral. Se não tiver, talvez, igreja, corre-se o risco de ser mais um profissional ocupando os púlpitos das igrejas de Jesus espalhadas por esse Brasil afora, por esse mundo afora. É disto, irmãos e irmãs, que eu quero refletir com vocês por alguns instantes. Começando aqui por essas 5 qualidades que Paulo destaca, apenas em um versículo que eu quero destacar também para vocês. Se você fechou o texto, abra lá comigo. 1 de Timóteo, capítulo 4, num só versículo, ele coloca as 5 qualidades que um pastor, para ter essa autoridade apostólica de ungido de Deus, precisa ter. A primeira delas ele coloca, então, no verso 12: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, você é jovem, tem plena consciência da sua vocação, porque Deus te chamou, o presbitério botou as mãos sobre a sua cabeça e te ungiu. Você, na IPI do Brasil, você é formado em teologia, foi sabatinado, presbítero Marcos, passou na licenciatura, foi ordenado, ainda que jovem, lá quando eu comecei, com 25 anos de idade. Abrindo aspas, eu me lembro que, certa vez, assumindo a primeira igreja, se vocês acham que eu tenho cara de menino, nem tanto, já passei de cara de menino, né? Imagina 25 anos atrás, assumindo a igreja, e aí uma irmã chegou para um presbítero, Marcos, não você, mas um outro, falou assim: escuta, esse menino que vocês arrumaram para ser nosso pastor, e quando eu tiver problema no casamento, parece que ela estava até profetizando, né? E quando eu tiver problema no casamento, vai ser ele que eu vou ter que falar? Irmãos, já passamos por isso tudo. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo, começando na mesma situação: talvez, Timóteo, e aqui, Selma, talvez aconteça isso com você, garoto. E a pergunta a ser respondida: e o que você fará quando isso acontecer? Olha, irmã, quase falei o nome dela aqui, né? Olha, irmã, não sou eu que vou resolver os problemas da sua casa, do seu casamento, qualquer outra coisa que seja. Mas de uma coisa eu não tenho dúvida: essa palavra pode resolver todos os problemas. E é isso que Paulo está dizendo para aquele garoto. Sandra, no verso 12 ele fala, para que você não tenha a sua mocidade, a sua pouca idade, a sua juventude como um impedimento para você exercer o seu pastorado, que não há dúvida de que Deus te chamou, porque foi por profecia, e o Espírito Santo também, mas o presbitério estendeu a mão sobre você e te abençoou. Ou seja, você está pronto para ser pastor, mas a sua mocidade não pode ser um impeditivo. Porém, para que ela não seja um impeditivo, o que você tem que fazer? Ele começa então, de forma maravilhosa: olha, a autoridade será o quê? Na palavra. Ele coloca: você precisa ser modelo para a igreja na palavra. Não é no argumento humano, aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por isso ele fala: olha, lá fora inclusive, pega a palavra, vai para as praças, anuncia com intrepidez, não tenha vergonha.
Porque quando você esconder a sua mocidade atrás da palavra, ninguém terá coragem de fazer qualquer senão a sua juventude. Porque a sua autoridade vem, o quê? Da palavra de Deus. Abra comigo o texto de Êxodo, por favor. Capítulo 4. Se Timóteo, igreja, era jovem, marcial, Moisés era gago. Então, às vezes nós pensamos, o pastor Adilson é baixinho, a outra, ele é jovem, é mulher, a outra, mas já vai começar tarde o ministério, tem mais de 60 anos. Essa igreja teve um pastor, né, que começou o ministério com 70, e ainda é pastor até hoje, cheio de vigor, como falei com ele na última vez, pastor Nemi. Então não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tamanho, a estatura, não tem a ver quanto tempo de conversão que ele tem. Tem a ver com a clareza. Deus chamou, os sinais estão dados de que de fato é uma pessoa separada para cuidar do rebanho, então Deus não se equivoca. Mas como deve ser? No caso de Moisés, que também tinha dúvida, olha o que Deus fala para ele. Êxodo, no capítulo 4, Moisés, com receio acerca do peso da vocação para o pastorado, verso 15 e verso 16. Você falará com ele você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. 16. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Então Moisés diz, olha Senhor, eu não posso ir falar ao faraó, porque eu sou um homem pesado de língua. Uma tradução aí, um comentário sobre esse pesado de língua olha, eu sou gago, porque Moisés falava o árabe, ou a língua do faraó do Egito. Por quê? Porque ele, até então, ele morava lá, ele foi criado lá. Só que para falar com o faraó, a autoridade, e agora como fugitivo, ele diz, olha, eu não posso falar com o faraó, porque eu já sou gago, e ainda com o medo que estou, eu não posso ir ao faraó. Manda outro, Senhor. E ele fala, não estou errado não, é você mesmo quem vai. Está aí, Arão fala bem. Ele lhe será por intérprete, mas o conteúdo do que será falado, eu vou colocar na tua boca. Então ele fala, olha, Arão te será por intérprete, e tu lhe serás como Deus. É dessa expressão, irmãos e irmãs, que o reformador João Calvino, Eliezer, disse que o pastor tem a boca de Deus. Presta atenção, igreja. Cuidado com essa frase. Porque uma frase desta mal utilizada, infelizmente pode cair na boca de muitos profissionais da religião que já perdeu a unção de Deus. Por isso dão uma carteirada, né? Eu sou ungido de Deus. Se de fato é ungido de Deus, precisa estar escondido atrás da autoridade da palavra. É isso que Paulo está dizendo para o jovem pastor Timóteo, Roberto. Ninguém despreza a tua mocidade, mas para que ninguém despreze a tua mocidade, você tem que tornar padrão na palavra de Deus. Tudo que você falar, a mensagem que você pregar, o testemunho de vida que você tiver, onde você mora, aonde você anda, aonde você compra, aonde você abastece o seu carro, ou seja, em todo lugar, as pessoas de fora precisam ver em você esta autoridade da palavra de Deus. Percebe, irmãos e irmãs, que nesse sentido Paulo deixa claro, presbítero Milton, pastor não é uma função. Pastor é um jeito de ser. Eu não sou menos pastor lidando com a minha família. Eu não sou menos pastor lidando com agora os funcionários na empresa nova que estou trabalhando, com os alunos. Eu não sou menos pastor quando estou abastecendo o meu carro. Eu não sou menos pastor quando estou jogando futebol. Aliás, já não jogo futebol há bastante tempo, ou seja, em qualquer lugar. Porque pastor não é título. Assim como embaixador. Agora estou de férias, eu posso falar mal do Brasil. Não. Há uma liturgia do cargo.
uma condição. Por isso, as pessoas passam, então, a respeitar. Segunda qualidade que Paulo coloca na instrução para Timóteo: procedimento ou conduta. Verso 12, ele fala, então, ninguém te despreza, ou para não te desprezar porque você é jovem, então, torna-te exemplo para os fiéis ou para os crentes, para a igreja, como? Na palavra. Agora ele coloca conduta. E aí, um detalhe curioso. A palavra conduta, a palavra grega para conduta é anástrofe, dá a ideia mais ou menos assim, ó. Ninguém sabe para onde ir. E aí alguém levanta, eu sei o caminho. Ele levanta a mão e faz assim, ó, aqui. É nessa direção. Vem todo mundo comigo. Confia em mim. Pode vir que eu sei o caminho. Vocês não vão se perder. Imagina a autoridade. A palavra grega significa anástrofe, significa exatamente o que é traduzido por conduta ou procedimento. Então significa que, diante de toda a dúvida do rebanho, o pastor não tem dúvida, e aqui não é soberba, mas é autoridade espiritual. Não tem dúvida da palavra de Deus. Então vai conduzir o rebanho do Senhor em segurança. Pode vir comigo, igreja. Vem na direção que estou mostrando. Por quê? Porque você é o padrão da igreja, você é a conduta da igreja, as pessoas confiam no seu pastor. Por isso, irmãos e irmãs, que quando este pastor ou aquele pastor perde a unção, a igreja sofre, porque demora-se tempo para perceber que aquele pastor perdeu a unção. Ela confia nele. E presbítero Marcos, especialmente, já falamos sobre esse tema outras vezes. Por que será que demorou tanto tempo para perceber que aquela pessoa tinha perdido a autoridade? Porque a igreja confia naquela pessoa. Confia no seu pastor. Porque ele levanta a mão e diz, olha, vem aqui, vamos comigo. E a igreja vai. Mas esta qualidade, Paulo descreve como segunda qualidade que deve estar na vida do pastor. Autoridade para mostrar para o rebanho, vem comigo, é nessa direção. Terceira qualidade, ainda no verso 12 ele fala, um amor ágape. Ah, que tempos difíceis da atualidade. Já falei muitas vezes para vocês o que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Por exemplo, no meu português, o pastor não tem direito de ficar de mal de ninguém, nem da mulher dele, né, Alessandra? Imagina a minha cara de pau. Eu brigo com a minha mulher no sábado, domingo ali, os últimos apontamentos da mensagem, venho eu para a igreja pregar de mal da minha mulher. Tente imaginar um negócio desse. Então Paulo fala, amar incondicionalmente. Até quando você está certo, a pessoa com a qual você vive está errada, até quando você está certo, você amar incondicionalmente significa, olha, eu volto atrás, mas eu não abro mão de manter a minha comunhão com você. Então o pastor não tem direito de ficar de mal. O pastor nunca vai se vingar de quem quer que seja. Brincando com vocês, viu, irmãos do conselho, que eu amo muito vocês, nem de presbítero. Um pastor, em hipótese alguma, será violento, porque a mensagem que ele emprega é a mensagem da paz. Vocês concordam comigo? Amém? Um pastor será sempre gentil. Cadê, pastor? Sim, ele deve ser gentil, amável, acolhedor. A liturgia do cargo. É impossível, igreja, amar incondicionalmente, amar sem colocar condições, se você não é capaz, ou se o seu pastor não é capaz de apresentar essas virtudes e essas qualidades. Abra comigo a segunda carta, vá um pouco mais adiante, no capítulo 4 de Timóteo. No capítulo 4, Paulo nos dá sobre esse tema alguns exemplos. No capítulo 4, na segunda carta,
Eu vou ler para você a partir do verso 14. Aí você fica pensando assim, poxa, mas Paulo de fato era um homem muito santo, porque para falar todas essas qualidades é porque ele não teve inimigo. Você acha que não? Você acha que não teve ninguém que foi lá tirar a paciência do apóstolo Paulo? Se você não conhecia, eu vou dar para você hoje aqui um exemplo. Verso 14. Alexandre, tem até nome, viu? Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, me causou muitos males. E olha, o Senhor dará paga, ou seja, eu estou orando por ele, fala, Senhor, se o Senhor até quiser tornar a vida dele difícil, o Senhor pode fazer isso, mas é o Senhor que vai fazer, eu não. Então, Roberto, se um crente pisou no seu pé e você não gostou de jeito nenhum, né? Você não vai lá pegar o colarinho dele e apertar, você vai apertar o colarinho dele na oração. Esse crente folgado, você vai colocar ele em oração. Fala, ó Senhor, esse crente folgado, ele precisa de um aperto, mas não sou eu que vou dar não, é o Senhor que vai dar. Eu estou brincando, mas isso é sério. Paulo está colocando aqui, olha, na igreja você vai ter muitas ovelhas que vão te dar trabalho, vão tirar o seu sério, vão tirar a sua paz, mas não é você quem vai corrigir isso com as suas próprias mãos. Paulo coloca, então, vou ler de novo, verso 14, Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, mas o Senhor retribuirá de acordo com o que ele fez. Tome cuidado, Timóteo, com ele também você, ou seja, Timóteo, quando você encontrar esse crente aí, fique esperto, porque o histórico dele é ruim. Mas ele está falando para quem? Para o pastor e não para a ovelha própria. Não vai lá criar conflito, porque resistiu fortemente o que as nossas palavras, ou seja, é alguém que não aceita orientação, é alguém que não respeita a autoridade espiritual do pastor. 16. Na minha primeira defesa, tadinho do Paulo, né? Já idoso aqui, tem um monte de gente que não dá razão para ele mais. Eu fico pensando aqui, pastor Alessandro, aquelas causas que a gente leva ao presbitério, né? Quando você acha que está todo mundo contra você, e o que você vai fazer? Se está todo mundo contra você, inclusive até no voto você já perdeu. Irmão, joelho no chão e continua orando. Você vai brigar com o presbitério? Está todo mundo errado e você certo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, diz Paulo. Todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado. Aí ele fala, então quem é que me deu condições para Guilherme, lá no final, ainda dizer aquela frase maravilhosa, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você acha que foi a saúde emocional dele? Não! Foi a fidelidade ao Senhor, que nas horas difíceis, nas crises, certamente ele aumentava o número de oração, mais tempo na presença de Deus. Olha, Senhor, toma conta desse povo, desse rebanho que é teu, porque está muito difícil. Aliás, voltando, Helvig, ao tempo de Moisés, Moisés fazia a mesma coisa. Ó Deus, se o Senhor não for comigo, eu não tiro meu pé daqui, porque esse povo, eu ia falar não vale nada, mas é difícil, esse povo é de dura serviço. Esse povo não é crente, tanto que ficou todo mundo para trás. Só as famílias de Moisés, aliás, Josué e Calebe, que atravessaram o Jordão. Moisés estava certo. Era um povo que não se deixava, Milton, ser pastoreado. Então Paulo, no verso 17, diz para Timóteo, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Aqui é uma metáfora, ou seja, gente, aquilo tinha tudo para acabar com o meu ministério, aquela confusão com o latoeiro, mas não acabou. Sabe por quê? Porque eu não me vinguei, eu não fui tirar satisfação com ele, eu simplesmente deixei para o Senhor resolver. Conselhos de um velho pastor para um jovem que está começando. Vamos terminar? Ele fala sobre uma fé sobrenatural. Verso 12, então, do nosso texto, já terminando. Então, é a quarta qualidade. Palavra, procedimento, amor incondicional e também agora ele fala sobre fé. Abra comigo, volta um pouquinho antes, no capítulo 1. No capítulo 1, eu vou ler para você.
verso 18 e verso 19. Sobre fé sobrenatural. 1 de Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho na fé, Timóteo, segundo as profecias anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então ele coloca dois elementos fundamentais para esse jovem pastor. Olha, jamais perca consciência da sua vocação. Que nada venha a te convencer de que você não é vocacionado. Não, o Senhor te chamou para ser pastor. Você terá muitos problemas no ministério, porque você vai lidar com gente, mas não esqueça da tua vocação. Cuide dela, porque essa é uma palavra revelada por profecia. Em segundo lugar, ele coloca, olha, boa consciência. Vou terminar. Sabe o que significa, irmãos e irmãs? É aqui, ó. Não é só no seu coração sentimental, não. É aqui. É aqui que o pastor decide. Isso é racional. É aqui que o pastor decide a não ser arrogante, a não ser autoritário, a não achar que ele é maior do que o rebanho. E alguns a achar que é maior do que o dono da igreja, que é Cristo Jesus. É aqui. Por isso, Marcial, Paulo está dando esse elemento importante para ele. Olha, é essa fé incondicional, essa fé sobrenatural em Deus que vai te manter essa plena consciência. Porque quando você começar a querer colocar o pezinho de fora, essa fé sobrenatural é que vai tocar no seu coração. Olha, o seu limite é aqui. Não esqueça, você é embaixador, mas de Cristo. Embaixador de Cristo. Fé sobrenatural, para que ele jamais ceda à tentação de transformar o seu ministério a uma profissão, e nesses últimos tempos, muito rentável, por sinal. Por último, ele fala de pureza, para chamar a sua atenção. A palavra pureza tem duas opções para a gente traduzir a palavra pureza que ele coloca aqui. Miriam Silveira. A palavra pureza, do latim, significa candidatos. Olha que coisa curiosa. Finalzinho de setembro, falando de candidatos. E candidatos do latim vem da raiz cândida. Sabe o que significa? Matar verme, higienizar, deixar tudo limpinho. Aí a gente vai trazer de volta a palavra para o nosso português, né? Imagina o candidato representar tudo isso. Pureza significa isso. Eliminar todo tipo de suspeita, todo tipo de coisa errada, todo tipo. Não é só corrupção, não. Todo tipo de coisa errada. Então vamos pensar na liturgia do cargo, que há pouco falei, né? Então o pastor nunca pode ficar de mal de ninguém. Nunca vai se vingar de ninguém. O pastor nunca será violento. Vai ser sempre gentil. E tantas outras qualidades que ele coloca lá para Paulo. Esposo de uma só mulher. Quanto ao dinheiro, jamais ganancioso. Modelo até mesmo na administração dos bens pessoais. Então, todas essas qualidades que entram na expressão que ele coloca, pureza, Selma. Então, a pureza significa exatamente isso. Alguém que é correto do início ao fim no seu ministério. Pastor, então isso é impossível de ser. Não. Sabe por que não é impossível? Porque Deus não erra quando chama os seus eleitos. Tanto é verdade que quando os seus eleitos, vide exemplo de Saul, perdem a consciência do chamado, Deus tira a unção, infelizmente ele fica com a estola. Vai continuar sendo pastor, institucionalmente falando, mas a unção não tem mais. Não é mais ungido de Deus, ainda que mantenha a estola. Então, pureza que Paulo coloca aqui é isso. A sua vida, Timóteo, tem que ser um livro aberto. Se no seu presbitério exigir que agora, para ser pastor, tem que apresentar antecedentes criminais, você vai apresentar antecedentes criminais.
Se todo mês você tem que mostrar o seu CPF para consulta, mostra o seu CPF para consulta. Se todo mês vai receber uma visita na sua casa, todo mês recebe na sua casa, quem quer que seja. Porque os que Deus separa, Ele move exatamente com essa condição. Ele dá autoridade espiritual, Ele abençoa, e Ele torna simplesmente embaixador de Cristo. Então, Sandra, é desta pureza que Paulo está dizendo que Timóteo tem que ter. Porque com uma vida dessa, seu Maurício, quem vai ter coragem de colocar a mão num ungido desse do Senhor? Ninguém. Ninguém terá coragem. Ao contrário, eu quero ser como esse homem. Eu quero ser como essa mulher. Esse sim é um exemplo para mim. Homem de oração. Vamos pensar de novo na liturgia do cargo? Esse sim não fica de mal de ninguém. É gentil, não é violento, não é ganancioso, não é invejoso, não é frágil na sua fé, é corajoso, é ousado, não foge do compromisso do Senhor, está sempre aqui conosco, sempre junto. Percebe a diferença? Por isso Paulo vai fortalecer aquele jovem pastor. Não tenha medo de começar, porque não é na sua pouca idade que você vai firmar a sua autoridade espiritual, é no Senhor. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza, santidade. Eu termino. Mãos limpas, olhos limpos, ouvidos limpos, lábios limpos, pés limpos. É o que Paulo, aliás, é o que Moisés fez por mando de Deus quando ele foi ungir Arão. Depois se confere em casa. Êxodo 29, 19 a 20. Orelhas, olhos, lábios, mãos e pés. O que isso significa? Onde, Arão, você estiver, com quem você falar, quem você ouvir, você será o quê? O embaixador do Senhor. Você será exemplo, referência. As pessoas vão confiar em você. Por quê? Porque você é ministro de Deus. Que Deus assim, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, nos abençoe sempre.